uma acusada de assassinato chorando audivelmente na sala do tribunal. Os promotores dizem que ele atirou e matou sua esposa quando encontrou o casaco de outra pessoa em seu quarto. Os fatos. Logo após, depois das 8h30 da manhã de sábado, 24 de maio, a polícia foi chamada para atender a uma ocorrência de pessoa baleada. Estamos ouvindo uma repórter de Boston que estava no tribunal enquanto lágrimas eram derramadas. Este é Scandal, apresentado por Law and Crime. Eu sou Sierra Gillespie. Não é incomum ver emoções na sala do tribunal, especialmente nos tipos de casos que cobrimos. Quero dizer, são crimes sexuais, abuso, assassinato. São todos assuntos muito carregados emocionalmente. Mas, na maioria das vezes, você geralmente vê as vítimas ou sobreviventes chorando. Às vezes, até mesmo familiares. Mas, raramente você vê um réu acusado de matar alguém chorando na primeira audiência. Mas foi exatamente isso que aconteceu esta semana em Boston. Esse é o lamento de Sean Brewer, de 58 anos, o homem de Massachusetts, acusado de matar sua esposa, Jacqueline, no fim de semana. O escândalo de hoje acontece em Winthrop, Massachusetts, cidade ao nordeste de Boston, onde vivem Sean e sua esposa Jacqueline, de 47 anos, conhecida como Jack Barry. Segundo o que o advogado de defesa de Sean disse à CBS Boston, o casal era recém-casado e feliz. No fim de semana, a polícia foi chamada ao apartamento após tiros serem disparados. Logo após as 8h30 da manhã de sábado, 24 de maio, a polícia recebeu uma ligação relatando que alguém havia sido baleado no número 20. Quando a polícia chegou, encontrou Jacqueline Barry, de 47 anos, em sua cama, sofrendo de um ferimento de bala. O réu Sean Brewer, marido dela, estava na casa quando a polícia chegou. Ele afirmou à polícia que naquela manhã estava varrendo o quarto antes de ir para a igreja, quando encontrou objetos no quarto dele e da esposa que não lhe pertenciam, incluindo uma jaqueta com uma arma de fogo no bolso. Ele disse que pegou a arma de fogo para perguntar à senhorita Barry sobre ela. Ele disse que não puxou o gatilho e que a arma não estava engatilhada, mas mesmo assim ela disparou e atingiu a senhorita Barry. Deixe-me pausar aqui rapidinho só para observar que, enquanto a promotora está explicando ao tribunal o que supostamente aconteceu, dá para ver Sean começando a chorar. Tudo isso está registrado em vídeo. Na entrevista de hoje, vamos ouvir uma repórter da CBS Boston que estava na sala do tribunal naquele momento. Mas primeiro, o que os promotores dizem que aconteceu? Eles alegam que na manhã de domingo, Sean estava em seu quarto antes de ir para a igreja. E foi aí que ele supostamente encontrou alguns itens que não eram dele, uma jaqueta e uma arma. Agora não está claro de quem eram esses itens. Os promotores não especularam se pertenciam a outro homem ou se havia um suposto caso envolvido. Mas o que eles dizem é que a arma disparou. Jack foi baleada enquanto estava deitada na cama. Um mandado de busca foi realizado em um apartamento para levar à recuperação de 48 horas e havia uma arma de fogo. Eu não descarreguei o estojo da munição. É um estojo de munição deflagrado. A senhorita Barry foi declarada falecida e o escritório do chefe médico legista determinou a causa dessa morte. Sean Brewer foi acusado de homicídio culposo pela morte de Jack. O vídeo é da audiência ontem no Tribunal Municipal de Boston. Na audiência, promotores logo citaram delitos anteriores de Sean. Além desses fatos, o histórico criminal do réu inclui antecedente por agressão simples, agressão qualificada e agressão com arma letal. Ele tem um histórico criminal extenso, com várias condenações por violência e crimes ligados a drogas. Ele também responde por agressão e lesão corporal na Divisão Central do Tribunal Municipal de Boston, em 11 de novembro. Agressão e lesão corporal contra um policial, sendo o nome dele o último apresentado ao júri de direito comum, totalizando um caso. Diante dos fatos e do histórico do réu, peço ao tribunal que imponha uma garantia pessoal de common law, com fiança de $11 mil, revogou a fiança do réu e ordenou que ele ficasse no prédio até o julgamento, sem comentários. De acordo com a CBS Boston, a fiança de Sean foi revogada naquele outro caso pendente, mas foi fixada em um valor alto para o suposto homicídio culposo. Aqui está o juiz do caso. Vou fixar a fiança conforme pedido da promotoria em $100 mil. É padrão para o local e não pode haver contato com os residentes que estão naquele local, mas isso não se aplica à audiência do conselho.
Preciso reforçar que nesse trecho não dá para ver o Sean, pois ele está cobrindo o rosto. No próximo trecho, enquanto o advogado fala sobre a fiança e datas do tribunal, é possível ouvir ele chorando. Aviso de revogação da fiança. E você tem o documento número 2400 e um CR 63100. Então, vou publicá-lo. Você gostaria de fazer algum comentário? Ok. Então, isso seria uma revogação de 60 dias. Acho que 60. Dia 60 dias vivendo na praia. E nós vamos trazê-lo de volta ou mandá-lo de volta para a divisão central. Por 30 dias. Você tem alguma pergunta? Acho que é isso. Vou verificar imediatamente a última movimentação do processo. Dia 17 é o julgamento. Então vamos incluir isso como parte da ordem do dia 17 de junho. Veja como a audiência terminou. Sua fiança foi fixada no valor de $100.000, com as condições de se manter afastada do local e não ter contato com os moradores do local. Por favor, esteja ciente de que se você violar as condições da sua liberdade provisória ou cometer um crime enquanto este caso estiver pendente, sua fiança pode ser revogada e você pode ser mantida presa por 90 dias durante o processo, sem exceção. E o último vídeo que temos é de Sean literalmente cobrindo o rosto e mais uma vez chorando. Moções de sigilo foram apreciadas e deferidas por acordo. Talvez Common Surrey tenha informado que a fiança do réu não foi retida. Foi aí que a audiência terminou, mas não é aí que a história acaba. A repórter da CBS Boston, Louisa Moller, estava na sala do tribunal durante tudo isso, mas também fora do tribunal depois, onde a advogada de defesa de Sean falou. Segundo a matéria da Louisa, a defesa diz que as últimas palavras de Jack provam que o disparo foi acidental. Quais foram essas palavras ainda não está claro, e se Sean foi a única testemunha também continua incerto. A defesa afirma não ter certeza de quem eram os objetos que Sean achou no quarto, pois ele teria encontrado uma jaqueta e uma arma, mas ainda não se sabe de quem eram. Então ainda há muitas perguntas aqui, como os promotores destacaram. Ainda nem sabemos a causa da morte de Jack, mas o que importa é que uma vida foi interrompida. A família dela também falou com a CBS Boston e disse, abre aspas, Jack era doce, leal, amorosa e gentil. Ela era uma pessoa acolhedora. Ela era uma irmã, filha, tia, sobrinha, amiga e prima muito orgulhosa para tantos. Palavras não conseguem expressar o impacto devastador dessa perda para todos nós. O mundo está menos brilhante hoje porque ela se foi. Jack, te amaremos e sentiremos sua falta para sempre. A CBS Boston também procurou o proprietário do imóvel de Jack, que a chamou de ótima inquilina. Mas eles também dizem que Sean, na verdade, não foi aprovado como inquilino no contrato de aluguel. Em um comunicado, a Blue Sky Realty disse, abre aspas, nunca recebemos um pedido de locação para ele. Ele não constava em nossos contratos de aluguel, nem recebemos solicitação para aceitá-lo como inquilino adicional no prédio. Nossos pensamentos e orações estão com a família e amigos de Jaqueline neste momento difícil. Bem, este é um caso trágico em todos os aspectos, mas o que o diferencia de... Tudo mais que cobrimos aqui no Law and Crime é a reação da ré no tribunal. Para analisar melhor, estamos com a repórter da CBS Boston, Louisa Moller, direto do tribunal. Louisa, obrigado por participar do escândalo hoje. É ótimo te ver. Eu sei que você trabalha em Boston há mais de uma década e já esteve em muitos tribunais. Já viu algo assim antes com a ré chorando? Bem, Sierra, primeiro, obrigada por me receber. É difícil revisitar arquivos de 11 anos, mas posso te dizer com certeza que essa foi uma experiência muito única. Nós não costumamos ver um réu demonstrando qualquer emoção, porque na maioria das vezes a defesa geralmente não quer que o réu faça isso. E, você sabe, os agentes do tribunal e o juiz também não querem que façam isso. Mas, neste caso em particular, tivemos um réu, Sean Brewer, que assim que entrou na sala do tribunal, ficou imediatamente emocionado. Ele claramente entrou com o rosto meio contorcido, como se estivesse segurando o choro. E então, à medida que a audiência inicial prosseguia, que você sabe, é algo muito rotineiro, e você sabe, essa audiência é o primeiro passo quando você entra em um caso criminal.
Nós o ouvimos, vimos primeiro as lágrimas rolando pelo rosto dele. Em determinado momento, ele meio que colocou a cabeça no braço e a apoiou em um corrimão na área de detenção do tribunal. E então ouvimos soluços audíveis. E em nenhum momento o agente do tribunal pediu para ele parar, nem o advogado de defesa dele, e parecia que estávamos tentando seguir em frente. Mas ele chorou durante toda a aprovação, o que foi algo único e de partir o coração. Sim, temos um vídeo de onde usamos trechos de áudio neste episódio. E é interessante você ter apontado que eles não disseram nada para impedir, porque às vezes, sabe, o juiz e os advogados estão apenas falando sobre questões logísticas, sinceramente. Tipo, ok, aqui está quando será a próxima audiência, aqui estamos falando sobre fiança. E você pode ouvi-lo meio que soluçando enquanto eles falam. E acho que, pela sua reação, quero dizer, nossos espectadores podem tirar suas próprias conclusões quando assistirem aos trechos de áudio e verem o que acham. Mas, pela sua reação no tribunal, você acha que aquilo foi genuíno? Sabe, é difícil dizer. Certamente parecia genuína, ele realmente tinha lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Do meu ponto de vista na galeria, só para deixar claro, sabe, a sala do tribunal é dividida em bancos estilo igreja, à esquerda e à direita, e eu estava exatamente do mesmo lado onde ele estava sendo mantido. Então eu conseguia ouvir ainda mais os soluços. Depois, ao ver o vídeo, notei as lágrimas escorrendo no rosto dele. Acho que explosões emocionais geralmente não são bem vistas no tribunal, e se fosse algo que parecesse fingido ou encenado, eu imagino que normalmente alguém interviria, seja o segurança do tribunal ou o juiz, para pedir algum tipo de ordem no tribunal, e neste caso eles não fizeram isso. Sim, nossos telespectadores já conhecem bem isso, pois temos episódios no Law and Crime sobre os 15 maiores surtos em tribunais. Você ouve os juízes dizendo que é preciso se controlar, afinal, isto é um tribunal. Mas não foi bem isso que vimos aqui. Costumo concordar com você que provavelmente foi legítimo, que ele realmente tinha esses sentimentos. E acho que isso meio que entra nas acusações contra ele aqui, porque no Law and Crime, no Scandal, eu cubro, sabe, assassinato por encomenda, envenenou o marido, esses triângulos amorosos que terminaram com, sabe, 100 facadas. Não é isso que está acontecendo aqui, certo? Porque ele responde por homicídio culposo, não assassinato em primeiro grau. Sim, então esse é um caso extremamente único, e isso também é uma experiência única para mim, em que a acusação e a defesa não parecem discordar dos fatos. Então, os fatos, como foram descritos no tribunal, são que no domingo de manhã ele está em seu apartamento em Winthrop com sua nova esposa de apenas algumas semanas, quando a promotoria diz que ele encontrou uma jaqueta que ele não reconheceu em seu apartamento. E dentro dessa jaqueta havia uma arma de mão que ele nunca tinha visto antes. E de acordo com a promotora, ele pegou a arma de fogo para então perguntar à sua esposa, Jacqueline Barry, de 47 anos, de onde a arma tinha vindo. E, de acordo com o que ele descreveu à polícia, ela simplesmente disparou. E isso, obviamente, seria considerado uma acusação de homicídio culposo, porque eles não podem provar a intenção de causar ferimento ou dano à esposa dele. E, sabe, a gente pode se aprofundar mais nisso, mas o relatório policial apoia esses fatos, porque foi isso que relatou a eles em entrevista. A própria vítima, Jacqueline Berry, disse à polícia que foi baleada pelo marido, mas que foi, abre aspas, um acidente, fecha aspas. E se você voltar e ouvir o áudio da central, quando eles estão enviando os paramédicos e a polícia para o local, na ligação para o 911, parece que Jacqueline Barry disse que foi baleada acidentalmente pelo marido. Queria perguntar por que usamos muitas informações das suas reportagens neste episódio, já que você está no tribunal e pesquisou tudo isso. E uma das coisas que você mencionou no seu artigo foi que o advogado de defesa disse que, de acordo com as últimas palavras de Jacqueline, ela confirmou que isso foi um acidente. Deram mais detalhes sobre as possíveis últimas palavras dela? Então, isso veio unicamente pelo advogado de defesa Lorenzo Pérez. E eu devo deixar claro, outra coisa única sobre esse caso é que partes do processo foram colocadas sob sigilo pelo tribunal.
Agora, então, nós não temos uma ideia totalmente clara do que exatamente aconteceu dentro daquele apartamento. Nós conseguimos acesso ao boletim de ocorrência, que você sabe é meio que uma narrativa geral, não é extremamente detalhado sobre o que aconteceu. Mas a advogada de defesa disse que algumas das últimas palavras dela foram: "Meu marido atirou em mim. Isso foi um acidente." E aqui estou parafraseando. Mas, novamente, a Polícia Estadual, em seu relatório policial, corrobora essa declaração de que ela disse que foi um acidente. E, de acordo com as ligações para o 911, parece novamente que ela foi uma das pessoas que ligaram, que ela pode realmente ter pegado o telefone e dito: "Isso foi um acidente. Eu fui baleada acidentalmente." Uau! E isso também é útil para a defesa dele, porque, novamente, nos casos que normalmente cobrimos aqui, é homicídio em primeiro grau, premeditação, nós analisamos mensagens de texto. Sabe, se o marido estava pesquisando, tipo, como se safar de um assassinato ou algo assim. Por exemplo, o caso do Brian Walsh, que tenho certeza que você cobriu na WBZ, vimos muitas pesquisas incriminatórias lá. Aqui não parece ser o mesmo caso. Mas algo me chamou a atenção por eu apresentar o programa Scandal. Ele disse ter achado essa jaqueta desconhecida com uma arma desconhecida em casa. Fico pensando, houve um caso? A jaqueta era masculina? Pertencia a alguém? Há alguma indicação de quem seria essa jaqueta? Só para deixar claro, não. Perguntei isso diretamente à advogada de defesa. Sabe? Ele contou que ficou 2 horas com o cliente antes da leitura formal da acusação. E eu perguntei: "Ele te deu alguma indicação de onde vieram essas roupas ou arma de fogo desconhecidas?" Ele disse: "Bem, ele não disse não, mas disse que eles estavam analisando os fatos. E nesse momento, uma pessoa desconhecida trouxe os itens para o apartamento deles." Agora, o que é interessante em tudo isso é que Sean Brewer é um condenado por crime grave com uma longa ficha criminal. Ele não pode portar nem obter porte de arma de fogo devido à sua ficha criminal. Então eu não posso entrar nos motivos para ter uma arma de fogo. Eu não sei, mas o que eu sei é que ele já teve vários outros casos com acusações de agressão e lesão corporal com uma arma perigosa, e ele também foi acusado e condenado por assalto à mão armada. Então, e como ele tem um caso pendente por agressão e lesão corporal contra um policial, resistência à prisão e agressão e lesão corporal com uma arma perigosa, tudo isso o impediria de possuir uma arma de fogo. Então, como essa arma de fogo foi parar lá, se ele sabia ou não da existência dela e por que ela estava lá, seriam questões muito importantes para este caso. Sim, e você também falou sobre isso. Ouvimos isso na audiência de ontem, onde falaram que ele está enfrentando essas outras acusações pendentes, que são alegações bem sérias. Ele já foi condenado. Ele tem uma ficha criminal. Aqui as coisas complicam, pois condutas anteriores nem sempre podem ser usadas contra o réu. Neste caso, pode ser irrelevante, e a defesa pode alegar isso. Mas, por outro lado, a promotoria pode dizer: ok, isso mostra algum tipo de padrão de que esse homem era violento? Como você apontou, é curioso que ambos concordem. Acho que a manchete era: a promotora disse que a arma disparou espontaneamente. Isso indica que esse homem tinha premeditação ou histórico criminal? Foi acidente? De quem era a arma? Há muitos fatores nessa situação. E eu acho que, pela sua experiência aqui, o fato de ele ter essas outras acusações, você acha que isso pode ser levado em consideração? Quero dizer, o que você pensa sobre isso? Eu não acho que isso vai influenciar na questão da intenção no caso de homicídio culposo, porque não acho que eles conseguirão provar qualquer tipo de intenção. Quero dizer, se a gente olhar de novo, se voltarmos ao fato de que a esposa dele está dizendo que foi um tiro acidental, havia uma cápsula deflagrada e um ferimento de bala no abdômen dela. Quer dizer, eu não sou, sabe, uma investigadora de homicídios da Polícia Estadual, mas isso parece apoiar a narrativa dele sobre o caso. Mas ele também está sendo acusado de posse de arma de fogo sem licença e posse de munição sem licença. E tem uma acusação concomitante em andamento no Tribunal Municipal de Boston por agressão e lesão corporal a um policial que vai a julgamento eu não sei, daqui a 2 semanas. Então, eu acho que o que você vai perceber aqui é que provavelmente os promotores podem não insistir tanto assim na acusação de homicídio culposo.
sabendo que ele tem esse outro caso acontecendo, que você sabe, provavelmente pode levá-lo a cumprir pena de prisão por um período significativo de tempo. Talvez incluam isso em um acordo com a promotoria. Acho que eles não se esforçariam muito para provar a intenção, já que tem outro caso ocorrendo ao mesmo tempo. Acho que preciso perguntar, já que temos espectadores do país inteiro e do mundo. As pessoas sabem onde fica Boston, mas essa é uma área onde você vê algo assim acontecendo? Acho que muitos ainda têm na cabeça estereótipos de filmes como Atração Perigosa, Os Infiltrados, ou frases tipo Não vá para Southie. Mas hoje não é mais assim. Quero dizer, mas você vê coisas assim acontecendo com esse histórico criminal extenso dele? Ele tem esse julgamento, todas essas coisas. Isso é algo que você esperaria para essa área de Boston? Essa é uma pergunta muito boa, porque ele e a esposa moravam em Winthrop, que tecnicamente não faz parte da cidade de Boston. Winthrop é uma cidadezinha linda, histórica e charmosa, que fica bem na orla do porto de Boston. Ela tem vista para o aeroporto Logan. O apartamento deles fica a uma quadra da orla, com quadras de basquete e um parquinho muito bonito bem perto. Então, Winthrop não é o tipo de lugar onde esperaríamos que algo assim acontecesse. E outra coisa é o horário em que isso aconteceu. A ligação para o 911 foi por volta das 8h30 da manhã. Absolutamente bizarro. Você não pensa em algum tipo de caso de violência doméstica ou incidente violento acontecendo em um domingo de manhã, sabe? Em um fim de semana de feriado. Então, não. Winthrop em si não é o que alguém consideraria um lugar perigoso ou cheio de crimes. Mas, de novo, quem sabe o que se passava com esse casal? Eles estavam casados há algumas semanas. E ouvimos da família dela que a descreveram como alguém carinhosa, gentil, uma irmã, tia, prima. Ela tinha pedido esse apartamento com ele recentemente. E, sabe, até a corretora dela nos enviou uma declaração dizendo que ela era uma inquilina fenomenal, uma cidadã exemplar. Então, sabe, quem sabe se talvez juntos como casal ele estava tentando se endireitar, se corrigir ou algo assim. Mas então ocorre esse incidente trágico nesse pequeno bairro ao lado do porto, onde você não esperaria que algo assim acontecesse. Sim, e acho que até na sua reportagem você mencionou como ele disse que estava se preparando para ir à igreja e então encontrou essa jaqueta desconhecida e a arma de fogo lá, o que de novo é estranho. Diferente dos outros casos, ele parecia se preparar para ir à igreja quando achou a jaqueta. Pode ter sido um disparo acidental. Preciso saber de quem era a jaqueta, de quem era a arma, tudo isso. Ainda temos essas perguntas. Acho que essa é só uma questão especulativa para encerrarmos hoje. O que você acha? Eu sei que você mencionou um possível acordo judicial nesse caso. O motivo pelo qual estamos falando sobre isso, pelo menos, é porque realmente parece que ele sentiu remorso de verdade por isso. Ele está chorando no tribunal. Se eles tinham acabado de casar, provavelmente ele a amava e queria uma vida com ela. Acidentes realmente acontecem. Então, acho que se você fosse supor o que acha que vai acontecer, só com base na sua experiência cobrindo o sistema judiciário de Boston, o que você esperaria? Sei que ele fez um acordo judicial por acusação de roubo à mão armada em Cambridge. E considerando a ficha criminal dele, ele tem cerca de 25 casos só no Tribunal Municipal de Boston. Meu melhor palpite é que um acordo judicial é o que vai acontecer daqui para frente. Especialmente. Quero dizer, ele simplesmente estava com uma arma de fogo em sua posse e ele não pode ter uma, independentemente de como ela foi parar lá. Então parece que as evidências nesse sentido são bem fortes. Você tem esses dois casos acontecendo ao mesmo tempo. Ele tem um histórico longo. Não vejo ele levando isso a julgamento. Sim, também vejo isso. Deve ser algum acordo, mas vamos continuar acompanhando o caso. Obrigada, Luisa Mueller, por estar aqui e nos trazer uma visão interna do tribunal explicando o caso. Seu trabalho de reportagem foi excelente. Obrigada por vir e explicar. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Sean Brewer deve voltar ao tribunal na... Sean Brewer retorna ao tribunal em 15 de julho para a audiência para verificar se há indícios suficientes. Assim termina o episódio de hoje de Scandal. Se gostou do conteúdo e quer acompanhar mais ou me encontrar nas redes sociais, estou no Instagram como Sierra Gillespie. Obrigada por assistir ao episódio de hoje de Scandal. Sou Sierra Gillespie, sua apresentadora. Até a próxima!